Olá, meus irmãos, é um prazer enorme estar aqui novamente no canal Servir, ao convite da nossa amiga Marli, para que possamos falar um pouco, da doutrina espírita, para que possamos falar um pouco dos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. O tema proposto, é falar sobre a importância da evangelização, de um evangelizando, que eu posso dar o meu testemunho, o meu exemplo. Só que antes de falarmos sobre a importância da evangelização no ser, eu gosto sempre de iniciar os nossos estudos falando um pouco da nossa transição planetária. Muito se fala, mas pouco se discute e estuda o que é a transição planetária. Transição planetária, transição vem de modificação, planetária planeta. É uma modificação natural do nosso planeta. Lucas, mas por que isso acontece? Deus, ele forma na mesma proporção os espíritos e os planetas. Nós não temos uma escala evolutiva que diariamente nós confrontamos as nossas dificuldades, os nossos erros morais, para que possamos a cada dia subir um degrau nessa estrada evolutiva. Nosso planeta é a mesma coisa. Nosso planeta ele já foi primitivo, ele é prova de expiações e está caminhando para a regeneração. Mas para isso ele precisa remover as características de provas e expiações para adquirir as novas características de regeneração. Mas Lucas, isso como acontece? É igual a gente reformar a nossa casa. Se a gente for colocar ela mais bonita, pintar, reformar, o que vai acontecer? Vai ter que empurrar os móveis, vai sujar o chão, vai sujar a casa toda, vai ter que cobrir, vai nos sujar. Uma verdadeira bagunça. Nosso planeta é a mesma coisa. Para que possa adquirir novas características de regeneração, precisa de mudanças. Precisa que essas mudanças, que aparenta ser uma bagunça, seja feita para que outras medidas e outros meios apareçam para conseguir chegar ao nível de regeneração. A gente tem uma visão muito pequena, a gente tem uma visão periférica, a gente acha que está muito bagunçado, que não está tendo uma gestão. Mas Jesus, como o nosso mestre planetário, tem uma visão macro. Ele é o arquiteto planetário. Então ele sabe por que está destruindo ali, por que está acabando ali. Ele sabe de todas essas modificações que nós devemos atravessar junto com o nosso planeta esse limiar, essa estrada evolutiva. Lucas, é uma situação para a gente ficar com medo? Não, para a gente ficar em alerta. Como diz Bittencourt Sampaio, como diz Bezerra de Menezes, Jesus está no leme. Ele está na direção desse barco chamado planeta Terra que está indo para a regeneração. Agora cabe eu rever as minhas ações e visualizar se eu estou dentro ou estou caminhando com as mesmas atitudes de regeneração. Se é tempo de perdoar, que perdoe. Se é tempo de amar, que ame. Se é tempo de reconciliar, que reconcilie. Se é tempo de remover qualquer veste do homem ou da mulher velha e colocar as vestes do homem e da mulher nova, que eu possa fazer isso imediatamente. Porque aí sim eu estarei na estrada. Porque aí sim eu estarei nesse barco. Como diz na música Tim Vanessa, com Jesus no leme, meu barquinho a navegar, não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao porto amor. Cabe a eu ver as minhas escolhas, as minhas condutas, os meus pensamentos, as minhas ações, para eu ver se eu estou rumo à regeneração. Remover aquelas atitudes equivocadas que a gente sempre carrega conosco e começar a visualizar e a colocar em prática. Peraí, isso já não cabe mais no meu dia a dia. Isso já não cabe mais na minha estrada evolutiva. Eu preciso rever, eu preciso me modificar. Aí sim estaremos rumo à regeneração. Beleza, meus irmãos? Então, sempre falo 3 obras que nos ajudam a compreender um pouco essa transição planetária. Primeiro é o Exilados de Capela. Segundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto Campos. E o terceiro, Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda. Então, assim, são 3 livros que vai nos sintetizar muito bem o que é transição, como estamos vivendo. Mais uma vez, Lucas, é pra gente ficar com medo? Não. É pra gente ficar em alerta. Se daqui para trás eu tive essas atitudes equivocadas, primitivas, grosseiras, hoje já não mais. Hoje eu já repenso.
antes de responder, ou já repenso na hora de agir. Então estarei no rumo à regeneração. Então agora vamos começar a falar sobre a evangelização, a importância da evangelização, né? E falar tipo um testemunho meu. Mas antes de falar sobre esse testemunho, eu gosto de falar sobre a evangelização, né? E a evangelização infanto-juvenil, ela é muito importante para o crescimento do espírito, né? O suporte familiar, né? Porque se eu sou espírita, eu vou levar o meu filho, a minha filha, o meu neto, seja quem for que eu crie, na doutrina espírita. E essa primeira abordagem que a gente diz é a evangelização infantil, que na qual é muito importante para o crescimento moral desse indivíduo. Se a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, vai nos mostrar qual a importância da infância. E os Espíritos respondem que a infância ela é essencial para ali adquirir ou para ali ter o crescimento moral da personalidade desse indivíduo, do caráter, da índole. Então é na infância que ele começa a absorver certas virtudes ou certos vícios que vai levar para a sua encarnação, na fase de adolescência, adulto ou na fase de senilidade, na fase de idoso ou de idosa. Então é muito importante a gente ver e visualizar como é sério, né, nós levarmos as crianças na evangelização. Se eu sou espírita, o meu dever é levar na evangelização. Porque está no Livro dos Espíritos, na questão 208, qual a importância ali em si e qual a influência que os pais ou as pessoas que criam as crianças dá para essas crianças no decorrer de sua vida. E a gente vê que muito mais do que a gente imagina é a influência dos pais para com seus filhos. Então precisamos visualizar muito bem e ali indicar, induzir, conduzir as crianças à evangelização. Está lá no livro Consolador que para o espírito atingir o nível de perfeição, ele precisa desenvolver as duas asas. A asa intelectual, será que estamos fazendo da maneira correta? Será que estamos, na parte da infância, levando os filhos, os netos, seja quem for que crie, né, na escola, né, vendo quais são os professores, as maiores dúvidas, indo nas reuniões de pais, tendo participação efetiva, né, ali na absorção e na educação, né, de todo o meio, né, da escola, para o seu filho? E agora a questão moral, porque as duas asas, a asa intelectual e a asa moral. Será que estamos levando ou tendo ali dentro de casa a primeira escola moral, chamada família, dentro de casa? Será que nós estamos ali passando, né, com atitudes, com pensamentos, com condutas para esses espíritos que estão ali em crescimento, né, de sua encarnação, as melhores ações evangelizadoras? Porque a primeira casa que evangeliza o espírito é a própria casa desse espírito, com os pais, com os responsáveis. Depois, será que nós estamos levando na evangelização, que é a segunda casa moral, depois da família? Será que nós lá perguntamos às nossas preceptoras, né, às nossas tias da evangelização, quais as dúvidas dos nossos filhos? Né, o que eles estão tendo mais de dificuldade? Será que nós estamos participando nos grupos de pais ou de estudo? Será que nós estamos indo no centro ou só induzindo ou conduzindo nosso filho ou nossa filha para a evangelização? Porque Emmanuel fala que a maior prática de evangelizar e educar é exemplificar. Não adianta eu só levar o meu filho ou a minha filha na evangelização, na mocidade, e eu não estar ali juntamente com ele. Devemos exemplificar as ações. Os filhos vão absorver muito mais profundamente. Peraí, meu pai ou minha mãe, o meu responsável, está aí no centro, está procurando estudar. Ele está vendo que ele está me levando porque acha que isso é melhor para mim. Então a evangelização, meus irmãos, é muito importante na condução e crescimento do espírito, porque ele vai fazer com que lapide, né, vai fazer com que transforme, com que forme, ajude a formar, auxiliando a forma moral e intelectual desse espírito. Será que nós estamos conduzindo essas pessoas a esse importante trabalho dentro da casa espírita, que é a evangelização e a mocidade? Então, devemos refletir sobre isso, essa importância. Será que nós estamos conduzindo? Será que nós estamos exemplificando? Será que na minha casa está tendo atitudes cristãs com bons exemplos para o meu filho ou a minha filha, seja lá quem for?
Será que eu estou sendo o primeiro evangelizador do meu filho? Porque é o meu papel. Também não é transferir só para a casa espírita, só para os evangelizadores, esse papel de educar, de apresentar o Cristo. É um trabalho complementar. A primeira evangelização é dentro de casa. A segunda é na casa espírita com a evangelização. Então é muito importante para o crescimento desse espírito, para a lapidação das ações desse espírito, levar na evangelização. Muitas das vezes as pessoas falam, eu vou deixar meu filho escolher o livre-arbítrio, né? Mas espera aí, para tomar banho, para ir para a escola, ele precisa de livre-arbítrio? Não. Para ir para almoçar, ele pode almoçar às 4 da tarde, 5 da tarde? Não, tem um horário correto. Por que para a casa espírita tem que ter o livre-arbítrio? Sendo que lá é onde que eu estou recebendo, onde que eu estou absorvendo, onde estou aprendendo, onde está me consolando as minhas maiores dores. Eu tenho o papel, o dever de levar esse meu filho para que ele possa também ser apresentado ao Cristo perante a doutrina espírita. Depois, quando ele tiver uma idade mais adulta e ele escolher que não é essa religião que faz o religare, que não faz essa ligação com Deus, mas sim a Igreja Católica, com a Igreja Protestante ou o Templo Budista, seja lá qual for, aí já é com ele, mas nós fazemos a nossa tarefa, o nosso papel, a nossa atitude, a nossa conduta, as nossas ações que são de suma importância para o crescimento. Que a outra religião que também ele escolha possa fazer esse papel. Porque não é em si a religião, mas apresentar as ações que o Cristo nos ensinou, que é o amor, a caridade, a fé. Então, meus irmãos, é muito legal falar sobre a importância, né, falando de uma forma agora peculiar, de uma forma minha, a importância dessa evangelização. Eu me lembro muito bem, com 6 anos, eu entrando, né, levado pelo meu pai, que hoje já está no plano espiritual, ele tem uma participação muito grande, né, no pouco que eu sou, né, dessa forma ainda muito primitiva que nós somos. Mas ele tem uma ação muito grande de eu gostar de estudar, de eu ser um trabalhador espírita. Ele me levou com 6 anos na minha primeira evangelização. Vai aqui a minha gratidão às minhas 2 eternas evangelizadoras, a tia Cecília, minha eterna tia Cecília e minha eterna tia Patrícia, que foram 2 mães, né, que me conduziu, que me ensinou muita coisa. Então eu comecei no Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade, que hoje sou o trabalhador dessa casa. Hoje eu sou o responsável, né, pela infância e juventude desta mesma casa e fui um evangelizando com 6 anos. Né, participei de todos os ciclos da evangelização, fui para a mocidade, bem pequeno ainda, com a tia Cecília, que foi uma das minhas evangelizadoras na mocidade. Fiz a minha palestra, minha primeira palestra com 16 anos, então hoje eu tenho 26, hoje faz 10 anos que eu faço palestras, temos alguns estudos, como Caminhando com o André, que é os estudos aos domingos, no mesmo grupo espírita aqui em Valença, né, que a gente estuda toda a obra de André Luiz. A gente tem 2 estudos online, né, aos domingos também, na parte da noite. Nós estudamos o Evangelho, estudamos também o Livro dos Médiuns. Então, a gente vai, pouquinho em pouquinho, tentando estudar, tentando compreender, né, tentando fazer com que essa consciência, esses estudos da doutrina espírita, né, nos coloque mais preparados, né, nos coloque mais seguros quando as expiações, as dores que todos nós passamos chegarem. Então a evangelização na minha vida foi muito importante, né? A base em si, né, do espírita, quando ele vem desde criança, a evangelização faz uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande, porque ali já começa a pincelar, já introduzir as ações, as condutas cristãs para com esses espíritos que estão na infância. Então, a evangelização em si foi muito importante para mim. As evangelizadoras, o próprio centro espírita, dando um espaço, né, para o jovem, porque eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de me comunicar. Então, assim, adolescente, pré-adolescente, eu já gostava de fazer as orações, as mensagens, né, antes das palestras. Com 16 foi a palestra. Então vai aqui também, já que a gente falou sobre a importância da evangelização, a importância da casa espírita, dar o devido espaço e apoio a esses jovens, né? Que a gente para e analisa, vamos ver como é que tá
as cadeiras na casa espírita? Será que nós estamos fazendo essa renovação? Será que nós estamos dando voz? Será que nós estamos dando espaço a essa juventude? Né? Muitos falam que é uma juventude que não tem muito compromisso. Não acho. Não acho, porque muitos jovens estão aí prontos para trabalhar e muitas das vezes não têm o espaço para trabalhar dentro da casa espírita e vai para uma outra religião que dá um outro espaço e a gente pede aquele jovem da doutrina espírita para dar um segmento naquele centro ou naqueles estudos. Será que nós, né, representantes da casa espírita, trabalhadores da casa espírita, nós estamos tendo as melhores atitudes de renovação? Será que nós estamos dando espaço, estamos dando voz a esses jovens que estão vindo, para que ele possa se lapidar e começar a desenvolver um estudo, ou até mesmo para ser um passista, um evangelizador, ou um palestrante, seja qual for, mas que ele possa ser um trabalhador do bem, um trabalhador do Cristo. Vejo e dou o exemplo, né, nessas datas que vai ser apresentada a esse estudo nosso, nós com a Comerge, eu sou um dos trabalhadores, né, da Confraternização de Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro. O meu polo é o Polo 9, Polo Damasco, e faço parte do grupo de estudos desse polo. Né, nós temos a filosofia, né, a personalidade, a forma de encarar os estudos, dando sempre voz, dando sempre trabalho para os jovens, para que ele possa sempre se sentir imerso daquele trabalho em conjunto com o Cristo. Porque muitos jovens estão querendo trabalhar. E será que nós estamos dando esse trabalho para eles? Ou estamos ainda com um pouco de mesquinhez, de orgulho ou até mesmo de ciúme, porque um jovem pode fazer o mesmo trabalho? Lembrar que na doutrina espírita, no centro espírita, não tem cargos. Tem cargos, tem trabalho e tem trabalho para todos. Então, meus irmãos, fecho, né, o nosso estudo lembrando a importância do núcleo familiar. Eu falo que é um triângulo evangelizador. Do núcleo familiar, apoiar, iniciar a parte de evangelização para com seus filhos ou para com os netos, com os sobrinhos, seja quem for. Sendo a primeira casa, sendo a primeira evangelização desse espírito. E dou também a minha parcela e contribuição para a casa espírita, para que as casas espíritas possam sempre dar espaço, sempre dar voz, sempre dar ali oportunidade para esse jovem se expressar, para esse jovem falar, para esse jovem cantar, para esse jovem encenar, seja lá qual for, mas colocar para fora aquilo que o próprio Cristo está fazendo dentro desse jovem, as mudanças, as transformações. Que possamos dar voz, dar espaço para o jovem, que possamos ser ali a concentração desse jovem e que ele não possa escolher as atitudes ou as ações físicas viciantes. Será que nós estamos, né, sendo esse elo para com o jovem ao encontro do Cristo? Que possamos ser sempre evangelizadores do amor e de paz. Muita paz, meus irmãos.